Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos, cada um na sua casa, né? Para a gente apresentar aqui as notícias importantes desta sexta. E a gente começa falando da pandemia de coronavírus, com números do Ministério da Saúde, 14 mil mortos no Brasil, são também mais de 202 mil casos confirmados, o índice de curados aí está em 79 mil, dá um índice de 39,1%, que também diminuiu nesses últimos dias. E, no meio disso tudo, está diminuindo também o isolamento social. E agora tem uma ferramenta de checagem desse isolamento, que é o monitor do isolamento social Estadão In Loco, que é uma parceria com uma ferramenta que mede aí o nível de isolamento social em todas as regiões do país, por meio aí de acessos, né, que o GPS, Wi-Fi e Bluetooth. E a última média deu 43,4% apenas, muito abaixo daqueles 60%, ou em alguns casos até 70% que são preconizados pelas autoridades de saúde. Você pode conferir tudo lá no portal estadão.com.br, região por região. E o presidente Bolsonaro sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia os benefícios do auxílio emergencial de R$ 600. Agora o auxílio poderá ser pago a menores de 18 anos que forem mães. O presidente vetou, por exemplo, aquela ampliação de benefícios para profissionais informais que não estão inscritos no cadastro único. O Congresso especificava ali que estariam aptas a receber os R$ 600 do governo profissões como motorista de aplicativo, vendedores porta a porta e ambulantes de praia. Ainda hoje, também saiu o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, que começa agora segunda-feira, né, até 13 de junho. E o cronograma vale também e apenas para quem recebeu já a primeira parcela, até o dia 30 de abril. O governo não informou quando vai pagar a segunda parcela para quem receber a primeira depois dessa data. Expectativa também em Brasília, porque nas próximas horas deve sair uma decisão do ministro Celso de Mello sobre o sigilo ou não daquele vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, base das acusações do ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Jair Bolsonaro de tentativa de interferência política na Polícia Federal. De novidade aí nessas últimas horas, bom, a defesa do presidente Bolsonaro, através da Advocacia Geral da União, concordou com a liberação das falas apenas do presidente Bolsonaro. Na mesma linha está indo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Já a defesa de Sérgio Moro quer a divulgação do vídeo na íntegra. Agora, um detalhe, nessa manifestação da AGU, tem lá uma transcrição dos trechos aí, sem contexto, mas lá, sim, o presidente Bolsonaro, ao contrário do que havia dito, se refere à Polícia Federal, ele fala PF, lá num determinado momento da gravação, que está transcrito pela própria AGU, e fala na segurança da família dele. Hoje, na saída do Palácio Alvorada, o presidente voltou a insistir que não estava se referindo à Polícia Federal e disse que não submeteria a interrogatório do jornalista sobre o assunto, ficou muito irritado e encerrou a conversa. A pandemia já tem envergadura de um desastre. Com mais de 300 mil mortes registradas, confirmadas, a Covid-19 matou mais pessoas do que guerras, do que desastres naturais e atentados terroristas que marcaram a história. É o que demonstra uma reportagem especial também hoje no Estadão, com gráficos e comparações de acontecimentos que marcaram a história dos continentes. E apesar da letalidade da doença, né, uma grande quantidade de pessoas, incluindo líderes mundiais, continuam a minimizar ou negar a pandemia, que continua a fazer vítimas diárias em todo o planeta. Por outro lado, temos uma boa notícia. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, que está na corrida para desenvolver uma vacina, né, contra o coronavírus, prometeu finalizar os testes clínicos agora em agosto. A dose já foi aplicada em mais de 1.000 voluntários no fim de abril, e agora a Agência Europeia de Medicamentos faz uma ponderação, mostrou meio ceticismo, um certo ceticismo quanto a essa promessa de ter uma cura para a Covid-19 no mercado ainda nesse ano, porque ela fala em desenvolvimento, em tempo de licenciamento, desse tipo de medicamento, que inclusive leva mais tempo, e no cenário mais otimista isso aconteceria num prazo de 1 ano. No esporte, destaque para um levantamento muito amplo feito pelo Estadão, que mostra a crescente pressão em toda a América do Sul pela volta do futebol.
em todos os países, com variações aí em relação de um para outro, mas em todos há pressão pela volta do futebol. Esse levantamento discrimina ali país por país a situação do país em relação à pandemia e também em relação a cada campeonato que estava sendo disputado quando o futebol foi paralisado. Você confere lá no Esporte do Estadão, onde também tem detalhes sobre a volta do campeonato alemão já neste fim de semana e os preparativos com protocolos de saúde para a volta do campeonato inglês. E uma das maiores lendas vivas aqui da música brasileira, Milton Nascimento, deu as caras durante a pandemia e por uma boa causa. Ele participou do The New Gig, né, uma iniciativa da Fundação de Jazz da América que busca ajudar as pessoas que vivem de arte e estão sem rendas ou tiveram as rendas afetadas diretamente por conta da pandemia. O Milton representou o Brasil cantando lindamente e a capela Ponta de Areia, ao lado de nomes de Elvis, como Elvis Costello, Sheryl Crow e o Stanley Jordan. Mas o Mineiro ainda lançou com o Criolo, aqui no Brasil, o EP de 4 faixas chamado Existe Amor, para arrecadar doações à população em situação de rua aqui da capital paulista. A campanha já arrecadou R$125 mil, o suficiente para ajudar 3 mil pessoas, mas a meta é chegar a R$1 milhão nesse projeto. O Estadão traz hoje entrevistas, tanto com o Criolo quanto com o Milton Nascimento. Isso aí. Estas e outras notícias você acompanha nas plataformas do Estadão. E, aliás, a gente está completando 8 semanas já em isolamento, falando com você nesse modo aí, modo distanciado, mas tentando ficar cada vez mais próximo, né, Carol? Obrigado pela companhia. Bom fim de semana. Obrigada pela companhia. Até segunda-feira. Um labirinto místico onde os grafites gritam